vida, vamos lhe falar de poupança. Não é uma ótima notícia? Eu creio que sim. Poupança nos seguros. Os seguros à habitação. Connosco temos o Luís Tavares, que é especialista em seguros. Luís, bom dia. Bom dia. É possível poupar nos seguros à habitação? É possível poupar, porque existem em Portugal muitas companhias de seguros. Há uma oferta bastante diversificada, há companhias que, com o objetivo de tentarem ganhar cota de mercado, vão fazendo preços mais concorrenciais e, portanto, no fundo é a concorrência que faz com que seja possível poupar e, portanto, em Portugal, muitos portugueses, de facto, não têm os seguros nas melhores condições e de maneira que a poupança vem realmente de, ao terem mais informação, ao terem a possibilidade de aceder às várias ofertas das várias companhias, é possível poupar. Deixe-me lá perguntar-lhe se essa poupança não faz diminuir o tamanho das letras do contrato. Pois, essa é uma questão verdadeiramente interessante, porque mais importante até, quando se fala em poupança em seguros, é muito importante perceber que o seguro só é de facto importante quando ele é necessário. E, é portanto, o que acontece normalmente. Muitas vezes os portugueses, por falta de informação, acabam por aceitar um determinado seguro proposto por um mediador sem terem a preocupação de conhecer muito bem as tais letras ou as cláusulas ou, mais precisamente, as coberturas que de facto interessam em caso de sinistro. E, portanto, mais importante muitas vezes do que poupar meia dúzia de euros tem a ver com, em caso de sinistro, o que é que de facto aquele seguro cobre e aí há de facto uma grande falta de informação. E essa será a primeira pergunta que todos colocam e que nós vamos ver aqui de imediato. Qual é o seguro indicado para mim? No seguro de, digamos assim, aqui o tema genérico é o seguro de casa, habitação, acaba por haver dois tipos de seguros principais. E, portanto, o seguro que tem a ver com a salvaguarda do bem em si, do imóvel, da estrutura e também do recheio. E, portanto, aqui começa logo uma grande falta de informação que os portugueses têm e que temos verificado no dia-a-dia, que tem a ver com, ao fazer o seguro e preocupando-me apenas com o preço, muitas vezes não está previsto a cobertura integral dos bens. Ou seja, a principal questão a que os portugueses devem dar atenção tem a ver com se o seu seguro de multirriscos, no fundo que cobre qualquer sinistro que possa ocorrer na casa, se é feito para cobrir a totalidade dos bens que tem ou se ele está feito de uma forma em que só cobre uma proporção dos bens. O que é que eu quero dizer, tentando explicar mais simples? Sim. Quando eu faço um seguro, se o mediador não tiver devida atenção e não esclarecer bem o cliente, não informar bem, é muito provável que para que o preço seja mais baixo, eu defina um valor que a minha casa tem, lhe atribua um valor em termos de recheio, em que, por exemplo, imagino que eu atribuo a um determinado apartamento um recheio de cerca de 100 mil euros, ou de 50 mil, por exemplo, mas que quando existir um sinistro, o perito que vai averiguar o que aconteceu na casa, para pagar o sinistro, verifica que os bens dentro da casa, no fundo, não valem 50 mil, mas a realidade é que valem, por exemplo, 100 mil euros, vamos imaginar. O mobiliário, os eletrodomésticos, tudo o resto. Ora, se o seguro está feito para cobrir 50 mil euros, normalmente as companhias vão aqui acabar por aplicar uma regra de uma proporção. E, portanto, se ele tem um sinistro que lhe provoca um dano efetivo de cerca de 10 mil euros, vamos imaginar, e tinha um seguro a cobrir 50 mil, mas a realidade é que tem bens no valor de 100, acaba por haver aqui uma proporcionalidade de 50%. Então, no sinistro que ele teve de 10 mil euros, em vez da companhia lhe pagar os 10 mil euros, vai-lhe acabar por pagar apenas 5 mil, o que não chega para repor o sinistro que teve. Isto é muito frequente em Portugal e, portanto, só é resolvido, de facto, com um bom aconselhamento e com os clientes saberem exatamente o que têm e terem a possibilidade de ter alguém que lhes preste esse aconselhamento. Pode-se ter um seguro à habitação sem se ter um seguro do recheio? Sim, é possível ter ou os dois ou cada um em separado e, portanto, são coisas distintas, porque, regra geral, os portugueses, é outro grande problema por falta de informação, acabam por ter que, se alguém lhes perguntar se têm seguro da casa, quase toda a gente diz que sim, porque grande parte dos portugueses nos últimos anos... Que é outra das frases que destacamos. Comprou casa com recurso a crédito e, portanto, acabou por fazer um seguro do edifício em si, que o banco obriga, porque se o banco emprestou dinheiro, se acontecer um sinistro, quer que o bem seja reposto. Só que esse seguro, por regra, não cobre o recheio e, portanto, muitas vezes as pessoas têm em casa muito mais valor que foram adquirindo coisas do que a própria reconstrução do imóvel em si. E, portanto, muitas pessoas
pensando que têm seguro de casa, não têm seguro de recheio. Esse é outro problema. Portanto, é ter um seguro de recheio que não é adequado e muitos não têm seguro de recheio, têm apenas de casa e por vezes vê-se em notícias, infelizmente, quando acontece uma pequena tragédia, há algum incêndio, uma grande inundação, pessoas a dizerem eu perdi tudo. A troco de valores muito pouco significativos anuais, poderiam ter um bom seguro de recheio e não têm só por falta de informação. O que são esses valores anuais pouco significativos? Um valor de recheio para cobrir todo o interior de um imóvel, onde tem todos os nossos pertences que nos importam bastante, num apartamento médio poderá custar 100 e qualquer coisa euros, numa moradia 200 e tal euros por ano. Portanto, são seguros bastante acessíveis, em que realmente muitos portugueses, o que nós verificamos no dia-a-dia, e portanto o projeto que eu represento, que é a DS Seguros, todos os dias contactamos, e há muitos clientes que nos contactam, e acabamos por verificar que por falta de informação, de facto, esses seguros não existem. O que é que podemos incluir no seguro do recheio? O seguro de recheio e o seguro de multirriscos, hoje em dia, tem também, é bom que as pessoas percebam, por exemplo, há cerca de 5, 10 anos atrás, esse seguro era bastante restritivo. Hoje em dia, engloba coisas como a responsabilidade civil animal, por exemplo. Ou seja, imagina, eu tenho um animal doméstico que sai de casa, atravessa a rua e provoca um pequeno acidente. Sim. E, portanto, se eu sou o dono do animal, eu vou ser responsável por isso. E, portanto, hoje em dia, os melhores seguros de casa, digamos assim, já incluem esse tipo de responsabilidade. Travessuras das crianças? Por exemplo, a criança que vai dar uma volta de bicicleta já fora de casa e acaba por causar um dano num automóvel ou provocar também um acidente e, portanto, hoje os seguros de multirriscos, que é assim que se chama o termo técnico, os seguros das casas, são realmente muito completos. Mas quem os adquiriu há mais de 10 anos e nunca fez realmente uma atualização, não tem estas coberturas hoje em dia, que são muito importantes. Outro dos temas a abordarmos, a atualização do seguro à habitação, porque essa atualização também pode levar-nos a baixar o valor que mensalmente pagamos, porque a casa também desvaloriza. A baixar, não, até a questão nem tem tanto a ver com baixar. Então, até é natural é que se atualize por mais meia dúzia de euros por ano, mas é importante atualizar o seguro da habitação porque, por exemplo, quando um casal jovem adquire um imóvel, tem um apartamento, muitas vezes ainda com pouco recheio, e portanto faz um seguro adequado a essa realidade. Com o passar dos anos é natural que a vida evolui e as pessoas vão comprando novos bens e portanto, o valor que está dentro desse imóvel passa a ter um valor, sei lá, que poderá ser o dobro ou uma certa proporção mais. Se o seguro nunca foi atualizado, em caso de sinistro, corremos aquele risco que ainda há pouco falei, de se ter que aplicar a proporção e, portanto, sei lá, estraga-se um plasma, por exemplo, um LCD que custava 1000 euros, mas se a proporção agora a aplicar é de 60% ou 70%, depois a companhia já não paga a totalidade. E, portanto, muitas vezes isso gera até, inclusivamente, litígios, conflitos entre o cliente e as seguradoras e, de facto, as seguradoras, por vezes, até nem têm culpa. Portanto, tem a ver com o aconselhamento que não foi bem feito ao cliente. É legal as entidades bancárias exigirem que o seguro seja dos próprios? Podemos ter esse direito de escolher qual é a seguradora que vai, enfim, segurar aquele bem? É outra questão muito importante e realmente a Comunidade Europeia já há uns anos obrigou Portugal a transcrever algumas diretivas e, portanto, obrigou a banca, porque estava a haver uma promiscuidade, de facto, muito grande, em que grande parte dos bancos tinham seguradoras próprias e, portanto, no sentido... Só existia financiamento se houvesse seguro. Numa altura em que o cliente está, de facto, um pouco vulnerável, porque quer comprar a sua habitação, quer que o banco aprove o crédito, e então os bancos tinham alguma vantagem negocial aqui em propor ao cliente que tinha que fazer aquele seguro de vida. Aqui falamos principalmente até do seguro de vida, que é o que pesa mais no orçamento das famílias e, portanto, um casal médio poderá ter que pagar 500, 1000, 2000, 3000 euros ano de seguro de vida, que no fundo é o que salvaguarda em caso de uma invalidez ou de morte que a casa seja paga. Ora, a Comunidade Europeia obrigou de facto Portugal a aplicar algumas diretivas europeias onde realmente a regra passou a ser os bancos em princípio não podem realmente condicionar os clientes e portanto o cliente tem direito a escolher a seguradora que quer para o seu seguro de vida e portanto agora de facto o legislador quando mexeu na lei deixou uma pontinha ainda que é o banco de facto não pode penalizar o cliente mas não está impedido de o beneficiar, ou seja, hoje quando é feita uma escritura o banco pode de facto dizer ao cliente que o spread aplicado àquele crédito à habitação é um determinado, mas se ele tiver o seguro de vida lá,
bonificam esse cliente durante um período de tempo. De qualquer maneira, hoje em dia existem várias formas de resolver essa situação. Nós, portanto, no dia-a-dia temos centenas de clientes que nos contactam e que nós também abordamos, onde diariamente são transferidos muitos seguros de vida que estavam nos processos tradicionais, porque com esta alteração legislativa vieram para Portugal também algumas companhias de seguros internacionais fortes a nível mundial que não tinham interesse em trabalhar em Portugal porque havia o tal monopólio dos bancos com o seguro de vida, mas há cerca de 6 anos já que isso acabou por mudar e tem vindo a haver uma grande mudança. Para ter uma ideia, um casal acima dos 40, 45 anos que deva a uma entidade bancária 100, 150 mil euros consegue seguramente baixar o custo que tem do seu seguro de vida no dia, portanto, do crédito à habitação para metade do valor, com coberturas que muitas vezes ainda são melhores. Sim, nós temos diariamente clientes a pouparem 500 euros por ano, 1000 euros por ano, porque acima deste patamar de idades o seguro de vida realmente começa a encarecer imenso e, portanto, aliás, a maior parte dos portugueses pediu créditos a pagar até aos 70, 75 anos. 40. A maior parte das pessoas não tem ideia, mas quando chega aos 60 anos, se ainda tiver um capital em dívida significativo, chega a acúmulo de pagar mais seguro de vida do que da prestação da casa. E, portanto, diariamente, de facto, nós em todo o país, o projeto que eu represento, a DS Seguros, tem conseguido poupanças aos seus clientes de 500 euros, 1000 euros, é frequente, é diário. E daí também falar seguidamente nos seguros de saúde, que também levam a que muita gente esteja a repensar se vale ou não a pena, porque nós todos vamos avançando na idade, sim, mas os valores dos seguros de saúde são limítimos para algumas empresas. É verdade, os seguros de saúde é o setor dentro dos seguros que mais tem crescido nos últimos 2, 3 anos. Não é por acaso, o nosso Sistema Nacional de Saúde tem a dificuldade que tem e, portanto, sem grandes recursos não há milagres. A verdade é que tem reduzido muito o preço do seguro de saúde. Sim. Hoje os seguros de saúde, em regra, acabam por custar quase metade do que estavam há 3 anos atrás, porque há também muita concorrência, há muito mais oferta. Há, de facto, companhias que ainda praticam preços, seguradoras que ainda praticam preços um pouco pesados, mas há já hoje, se o cliente mais uma vez tiver um bom aconselhamento, possibilidade de ter preços muito mais baixos. Ainda só um pormenor que eu acho relevante no que diz respeito ainda ao seguro de vida do crédito à habitação. Eu chamaria ainda a atenção para uma coisa que acho que é importante para as pessoas. Para terminar. Tão importante como o preço é uma situação que tem a ver com a cobertura de invalidez, que é bom entender-se, grande parte dos seguros em Portugal, por causa da pressão do preço, ainda foram feitos com uma coisa que se chama a invalidez absoluta e definitiva. Resumindo, o cliente só consegue aceder a ela no caso de ter uma invalidez quase de 90%, de 90% e tal, ou seja, estar dependente, a definição técnica é estar dependente de terceiros para as funções vitais do seu dia-a-dia. Isso é muito raro acontecer. Portanto, é preciso que os portugueses tenham atenção se a sua cobertura de invalidez no seguro de vida que fizeram com o banco é de ITP, invalidez total e permanente, porque se for essa é excelente, a partir de 60 e poucos % de invalidez é ativada, a outra não. Luís, muito obrigado. Falaremos noutras ocasiões sobre seguros, porque invariavelmente estamos dependentes deles. Que importa. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado.